Donald Trump está eliminando o Departamento de Educação, que seria equivalente ao MEC aqui no Brasil. Vamos entender as implicações disso e se realmente vai gerar o resultado esperado. Bom, seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. É um assunto importante porque a gente consegue também fazer um paralelo aqui no Brasil. A gente enxerga uma educação que é gastado muito dinheiro e cada ano aumenta esse gasto, mas não tem levado a lugar nenhum. E a gente vendo aqui, Trump assina decreto para encerrar o Departamento de Educação. Por se tratar de um órgão estabelecido na Constituição, o Congresso ainda precisa aprovar o fim do ministério. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira um decreto para encerrar o Departamento de Educação, órgão equivalente ao ministério. Agora o governo deve encaminhar ao Congresso um texto detalhando o desmembramento do órgão. Eis a íntegra em inglês e português. Tem um PDF aqui. A Casa Branca não tem autonomia para encerrar o departamento, já que este foi estabelecido na Constituição. O decreto Trump orienta a atual secretária da Educação, Linda McMahon, a tomar todas as medidas necessárias para facilitar o fechamento do Departamento de Educação e devolver a autoridade educacional aos estados. Como a gente sabe, os Estados Unidos ele é muito descentralizado e talvez por essa razão seja uma nação assim tão desenvolvida, porque a concorrência entre os estados torna, não digo que o estado seja eficiente, mas essa concorrência acaba levando para os estados que têm menos burocracia, têm menos interferência do estado, terem mais oportunidades. E muitas pessoas acabam levando empresas, querendo montar mais negócios nesses lugares, e esses estados prosperam mais. Por isso que é importante. E a educação não é diferente. Não é que simplesmente a educação pública vai acabar lá nos Estados Unidos. Lá, como existe essa descentralização, ele simplesmente vai eliminar esse órgão na seara federal e transmitir a autoridade mais para os estados. E eu acho que seria algo assim muito benéfico aqui no Brasil, porque não tem como um burocrata que está lá em Brasília saber o que é a melhor forma de ensino para o cara que está estudando lá no Rio Grande do Sul, ou em Manaus, ou lá no Ceará. Então, são realidades diferentes, são demandas diferentes. Eu ainda acredito que a melhor pessoa para saber o que é necessário para que um indivíduo seja bem instruído na sua região seria o pai, né? O pai e a mãe vão decidir ali o que seria a melhor forma de estudo ali, quais seriam as matérias que o seu filho poderia estar estudando. Mas se a gente conseguisse descentralizar e colocar para os estados, seria muito mais útil, porque cada estado sabe o que é mais necessário. Mas a gente percebe aqui que não é um caminho fácil, porque existem essas etapas e o Congresso que pode ou não eliminar essa parte federal da educação. Mas a gente vê aqui que ele avançou bastante, né? Trump esvazia o Departamento de Educação, desperdício de dinheiro. O presidente dos Estados Unidos assinou um decreto que esvazia o Departamento de Educação, cumprindo uma importante promessa de campanha. A medida já está sendo contestada por um grupo de procuradores gerais estaduais democratas, que entraram com uma ação na semana passada para impedir o governo Trump desmonte o departamento, equivalente ao Ministério da Educação, e suspender a demissão de quase metade da equipe da pasta. Ou seja, o Trump ele não pode eliminar essa pasta, não pode eliminar esse, digamos, ministério, mas ele pode reduzir a verba, tá já demitindo uma grande quantidade de funcionários, porque ele realmente pretende deixar essa responsabilidade para os estados. Mas é claro que começa a receber essa interferência e essa resistência do próprio sistema, né? O decreto determina que a secretária de Educação, Linda McMahon, tome todas as medidas necessárias para facilitar o fechamento do Departamento de Educação e devolva a autoridade educacional aos estados, continuando a garantir a prestação eficaz e ininterrupta de serviços, programas e benefícios dos quais americanos dependem. Também determina que quaisquer programas ou atividades que recebam fundos remanescentes do Departamento de Educação não devem promover DEI, que seria aquela política de diversidade, equidade e inclusão, ou ideologia de gênero, de acordo com o informativo da Casa Branca. Tem muita gente que acha isso aqui muito errado, porque ele não pode interferir dessa forma. Eu acho que é uma coisa justa, porque quando você coloca o seu filho numa escola, você quer que ele aprenda matemática, português, as matérias principais. Não que seja ensinada ideologia, qualquer coisa desse sentido, né? Se ele chegar a aprender isso por conta de influencers na internet, é outra coisa. Mas quando você está contratando... Por isso que é interessante quando a gente tira... A educação é algo importante demais para ficar na mão do Estado. Quando a gente tira essa função do Estado, o livre mercado vai atuar. E aquelas, se fosse colocar tudo no mercado de fato, né, fosse da iniciativa privada, aquelas empresas aquelas escolas que estariam oferecendo educação com ideologias, elas provavelmente teriam seu público ali, mas seria muito menor do que aquelas que só ensinar a matéria ali, conteúdo, sem ensinar ideologia de um lado ou do outro. Não é isso que a gente quer. E só para complementar aqui,
Saiu aqui na Infomoney, e aí eles colocam de um jeito bem espetaculoso, né? Trump assina a ordem executiva que desmantela o Departamento de Educação dos Estados Unidos. Mas o ponto mais importante é, o Departamento de Educação dos Estados Unidos gastou mais de 3 trilhões sem praticamente nada a mostrar por isso, desde 1979. De acordo com o comunicado divulgado pela Casa Branca mais cedo, apesar dos gastos por aluno terem aumentado mais de 245% nesse período, não houve praticamente nenhuma melhoria mensurável no desempenho dos estudantes, afirma o texto. O governo ainda destacou que 7 em cada 10 alunos de quarta e oitava séries não são proficientes em leitura, e os estudantes dos Estados Unidos ocupam a 28ª posição entre 37 dos países membros da OCDE em matemática. Em vez de manter o status quo que está falhando com os estudantes americanos, o ousado plano do governo Trump devolverá a educação ao lugar onde ela pertence, aos estados individuais, que estão melhor posicionados para administrar programas e serviços eficazes que atendam a sua população e necessidades únicas, reforça a Casa Branca. É muito importante a gente perceber o que está acontecendo, porque essa questão de deixar toda a educação na mão do Estado para decidir o que vai ser feito e o que não vai ser feito, você está simplesmente colocando o futuro dos seus filhos na mão de quê? De políticos. Então, se você não acredita que o político vai fazer um bom trabalho, por que você está acreditando que eles fariam se fosse que vão fazer um trabalho bem feito na questão da educação? E se a gente traz aqui para o Brasil, a coisa fica ainda pior, porque a gente vê que não existe incentivo para os alunos aprenderem de fato, porque eu já acho errado essa questão de colocar várias provas assim no decorrer do ano, né, no decorrer do mês. Poderia fazer, como que ele vai ser avaliado? Um exemplo, vai chegar lá a prova do Enem, e aí ele tem que pegar todo o conteúdo que ele aprendeu durante todo o período escolar e em 2 finais de semana ele tem que apresentar aquilo tudo que ele sabe. Por que não é feito esse mesmo modelo a cada ano? Então, o aluno ele tem que mostrar tudo que ele aprendeu durante o ano e se ele for aprovado, ele passa adiante. Seria um dos caminhos, porque não adianta simplesmente ele pegar, estudar de última hora, se a prova vai ser na terceira aula, estudar na primeira aula para ainda estar fresco na memória. Não, se não aprender de fato, ele não ia conseguir passar de ano. Então, seria uma prova única. Mas são só algumas ideias de melhorias para a educação. Agora, o que a gente vê hoje? Hoje a gente vê a proibição do professor reprovar qualquer aluno. Porque se ele reprova, é mais burocracia, papelada, ele vai ter que aguentar muitas vezes. O aluno que seria reprovado numa escola pública é aquele aluno que realmente não quer nada com nada, é o aluno que é apronta, que é encrenqueiro dentro da sala de aula. E aí o que acontece? O professor ele tem os incentivos para simplesmente aprovar, porque aí esse aluno vai ser problema de outro professor. Então, o que a gente vê na realidade aqui no Brasil é que não se reprova ninguém. Ninguém. Ou seja, ele sabendo ou não, ele vai ser passado para frente. Que qualidade é essa? Agora, se um pai está pagando ali na escola particular para o seu filho, e o filho ele percebe que o filho não está aprendendo nada, não está melhorando academicamente, ele simplesmente vai tirar o filho dele e ir para outra escola que ensina melhor. Então os incentivos a gente percebe que são completamente diferentes. E tem muita gente que fala assim, mas nem todo mundo vai ter condições de estar colocando o filho na escola. Concordo, e realmente isso precisa ser colocado em atenção? Sim, através do pagamento de voucher. O que seria possível fazer hoje e que está já tomando forma na Argentina? É justamente o Estado pagar um voucher para essas famílias que não têm condições de pagar uma escola particular para os filhos. E nisso, o Estado economizaria e a educação iria elevar o nível, ia melhorar a qualidade de ensino no Brasil. Por quê? Porque na escola particular, os incentivos são diferentes. O pai, ele quer que realmente o filho dele aprenda, que se desenvolva ali, que ele seja proficiente na leitura, comece a desenvolver na matemática. E existem formas de mensurar isso. Se a escola não está entregando isso, ele vai tirar o filho dele e colocar em outra escola. Por quê? Porque o Estado ele está simplesmente passando o voucher. E existe uma pesquisa que mostra que cada aluno na escola pública ele custa cerca de 3 vezes o que ele custaria se ele tivesse matriculado numa escola particular. A gente vê que existem muitas diferenças. Mas por que disso? Porque simplesmente são tantas cadeias hierárquicas onde o dinheiro precisa começar lá do topo, depois vai descendo aos pouquinhos. Quando chega na escola, de fato, chega lá uma fração daquilo que o Ministério realmente receberia, daquilo que o MEC recebe. Por isso que a educação é tão ruim. É só uma máquina de licitação. Agora, o topo, para quem está lá em cima, a casta, né? E esse pessoal, sim, recebe muito dinheiro, mas para fazer pouca coisa. Por isso que a privatização do MEC aqui no Brasil também seria algo positivo. E a gente vai ver o desenrolar dessa situação lá nos Estados Unidos, que também vai servir de uma lição importante para a gente começar a aplicar aqui no Brasil também. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, que eu sei que é um assunto um pouco polêmico, existem opiniões controversas, mas é importante a gente debater e falar sobre esse assunto. Quando a gente entra na seara assim, de faculdades públicas,
Aí o negócio fica ainda pior. O governo tinha que trabalhar, não tinha que ter faculdade pública nenhuma, universidade pública nenhuma, porque simplesmente gera só distorções e é um ralo de dinheiro. Mas aí a gente deixa essa conversa para um outro vídeo. Bom, se você gostou, curta, compartilhe, pode trazer notícias ou assuntos para a gente debater aqui também no campo dos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.